Cara, então, agora, assim, do Léo Paulo, você já explicou aí. Você acha que na comédia, por exemplo, tem a comédia, porque na vida real é assim, é muito mais quem fala do que o que fala. Na comédia tem o grupo também que pode falar o que quiser, que tá tudo certo, e um grupinho que tudo que fala é Sério? punidamente, assim, é punido Comediante severamente. com passe livre? Tem. Na comédia também. Foi um comediante, foi um comediante à esquerda que ele colabore com essa mentalidade mais progressista, ou que seja, da beautiful people, que chamam, né? Aham. Ele vai ser, a tolerância para ele vai ser muito maior. Muito maior. Ele pode fazer uma piada com você a hora que ele quiser. Pode, e assim, e tem temas que vai, pode sacanear. Por mais que você veja que a maior parte do brasileiro seja cristão, vai valer a pena você fazer piada com o cristianismo. Agora, vai fazer uma piada de gordo. Uma das coisas mais patéticas que eu já vi na minha vida foi Fábio Porchat chamando a influência gorda, que eu também não entendo isso, que é a pessoa ser gorda profissional, que não é um talento, me desculpe. Sim. Sabe? Ficar gordeando na internet, o meu talento é Mas isso. a gente demorou pra ficar desse tamanho, demoramos não? Anos. Exige esforço, né? Tem um esforço, pai. Exige falta de esforço, né? E tipo assim, pô, os caras faziam piadas pesadíssimas com o cristianismo, aí pede desculpa. Aí a desculpa que eles falam é isso. Recentemente o Nil Agra foi falar que a gente fazia de serviço pra comédia no Que podcast. é fraco também, eu acho que é fraquíssimo. Fraquíssimo. Outra coisa que incomoda, o fato de eu chegar e fazer piada, não é o fato de eu fazer, é que ele falou assim, não, mas ó, esses caras, ele citou em algum momento da conversa, fazem piadas que já faziam há 60 anos atrás, a não sei o que, aquilo outro. Que é piadas racistas, piadas com deficiência, piadas não sei o quê. E não é nada novo. E eu acho que é um desserviço à comédia quando eles ficam brigando, um lado da comédia e outro. Quer dizer, é um desserviço quando a gente briga, porque coloca situações de, pô, tá fraco o nível da comédia brasileira. Eu tenho essa crítica, mas não é um desserviço quando você critica a forma que eu faço comédia. Então, assim, no Porque fundo... você faz desserviço, ele faz crítica. no fundo, essa galera mais limpa não suporta. Porque acontece o mesmo corporativismo que você vê no Brasil. Você não gosta de... Quando o Uber chegou aqui, era uma briga da zorra porque taxista não queria. Sim. Você tá entendendo? O mesmo corporativismo que você vê na situação, você vê na comédia. Ninguém gosta de ver um moleque bom aparecendo, não. Sim. Porque a verdade... Espaço. Aí vai dizer que a gente só briga, que eu tô lá só por intriga, que eu não tenho talento, ou que Abner não tem talento, ou que faz piadas antigas, quando o cara não quer dizer, pô, esses moleques são bons, cara, esses moleques têm piadas boas, esses moleques estão se destacando, a gente surgiu do nada, cara, sem padrinho, sem nada. Danilo Gentili ajudou, que não tem como não reconhecer. Mas depois. Ele ajudou quando chama pra fazer show lá, quando ele chama pra ir pro The Noite. Da mesma forma que o Diogo Portugal ajudou quando chama a gente pro Fritada. Mas se a gente não se mostrasse competente o suficiente, o cara não ia arriscar o programa dele, o Diogo não ia arriscar o Fritada. Claro que não. Então, assim, eu sempre vou ser grato a esses caras, tá? Porque ingratidão é uma coisa terrível. Mas é inegável que a gente fez por merecer estar lá também. Sim. Então, assim, ó, é um jogo de... Claro que quando eu boto na balança, ele me ajuda muito mais quando me chama pro The Noite do que eu ajudo ele, porque, pô, o The Noite ficaria sem mim de boa, sem Abner, tranquilo. O Fritada ficaria sem mim de boa, que é um projeto longo. Mas, de alguma forma, eu agreguei lá, mesmo sendo desbalanceado. Sim. E sem talento, acho que a gente só pode falar que não tem talento o cara que faz as tatuagens do Abner, né? Esse cara não tem talento. Mas tem persistência, né? O cara que... Mas vocês têm talento. Agora que você falou dos caras de esquerda, tal, no stand-up, tal, que a esquerda é quem defende os negros e os nordestinos. Sim. Por exemplo, eu vi vocês no Fritada. Quando vai você e o Abner no Fritada, eu quero mais assistir. Porque eu sei que vocês vão pegar pesado. E eu quero que pegue pesado. Porque senão não chamaria Fritada. Sim. E aí eu vi que tiveram, acho que pelo menos duas ou três humoristas de esquerda que falaram que se vocês fossem, elas não iriam. As pessoas que dizem que apoiam o negro e o nordestino, elas boicotaram 2 negros nordestinos. Falando nisso aqui, o pedaço de lixo merda do Thiago Santinelli, ele ligou para alguns lugares que tinha show marcado da gente, oferecendo pagar os prejuízos que tiveram com passagem para cancelar. Tipo assim, cancela o show dos caras que eu cubro o que vocês gastaram com passagem. Nossa. Isso aconteceu, isso não sou eu que tô inventando, não. O cara se rebaixou a esse nível depois que a gente fez a piada de fantasiado lá. E, cara, você pode ser de esquerda, você pode ser de direita, você pode ser de centro. Se você for coerente, você não vai apoiar uma atitude dessa de boicote.
Porque uma coisa é eu ir lá e sacanear, fazer uma piada. Outra coisa é eu me organizar pra tirar o pão da mesa de alguém. Isso é ridículo. Ah, Macássio, mas você fala que comediante mulher não tem graça, certo? Certo. Eu tô zoando. O que é que essa comediante pode fazer? Responder com piada. Agora, a partir do momento que eu ligo, ó, não leve mulher não, porque mulher é sem graça. Não contrate essa mulher. Você percebe como sai do campo satírico pra ir pra uma questão já baixa, vil? E o Sentinela, ele mostrou como ele é fraco como humorista, porque se eu sou humorista e entra vocês dois fantasiados, vocês me deram a faca e o queijo na mão pra eu Sobe zoar. aqui, né? Sobe aqui no palco. Vocês me deram a faca e o queijo na mão. Cara, tanta coisa pra explorar. Capitão Pátria é um personagem supremacista, dois negros. Por que não vieram de Hitler logo, Pô, né? entendeu? Tipo assim, com aquela calça apertadinha, com aquela roupa ridícula. Mas o cara, o ego dele é tão grande que ele se apega à questão ideológica e não à situação em si. Você não ia ficar feliz se ele fosse fantasiado no seu show? Eu ia sacanear, eu ia ficar puto se eu não conseguisse sacanear ele com a piada de volta. Isso eu ia ficar puto. Sim. Mas aí é o comediante falando. É seu, né, mano? Mas não fazer isso, mas é isso, né, cara? Quem sabe fazer piada, faz piada. Quem sabe lacrar, lacra. Sim, E exatamente. quem não sabe fazer nem o outro, liga pro contratante e fala assim, não contrata... Exato, mas é um lixo, é um cara que eu sonho um dia Também não, é um fraco. Você quer que eu bater daqui a pouco vou me acusar de homofobia se eu der um tapa naquele otário. Eu conheci esse cara que ele fez um vídeo sobre meu vídeo. Sério? Do QI? Ele falou do QI? Não. O vídeo que eu falo sobre... Que eu conto, é um vídeo que eu conto a história de Karl Marx. E esse vídeo, uma vez por ano, aparece alguém criticando esse vídeo. A maioria das pessoas apoiam. Eu simplesmente conto a história. Aí, uma vez por ano, aparece um idiota. Assim, esse cara só fala besteira, não entende nada, não sei o que. E eu sempre respondo a mesma coisa. Fale uma única informação errada que eu dei no vídeo, que eu tiro o vídeo do ar. Falo isso. Pronto. E nunca ninguém dá nenhuma informação. Eu só conto a história do Karl Marx. Só que quando as pessoas ouvem a história de Karl Marx, eles não gostam. E esse cara fez um vídeo, e é curioso que ele é tão burro, que ele me elogia no vídeo. Ele não consegue criticar. E pra ele criticar, ele mente. Porque no vídeo, na parte do meu vídeo que ele tá analisando, ele pega e fala assim, pô, esse cara até que fala bem, não sei o que, quer dizer, ele até me elogia, porque ele não tem o que criticar. E aí uma hora eu falo assim, olha, realmente, você tinha problemas de exploração no século XIX, então era criança trabalhando, gente trabalhava mais do que 12 horas, eu falo isso. Sim. Ele fala assim, olha aí, não tinha problema nenhum então pra ele nesse período. Eu acabei de falar com ele, tem que mentir, ele tem que distorcer pra me criticar. Como eu fiquei sabendo que esse cara fez um vídeo falando mal de mim? Um dia apareceu alguém criticando esse meu vídeo. Aí no outro dia apareceu outra pessoa. Aí no outro dia apareceu outra. Então foram 3 pessoas seguidas. Então foi esse o engajamento que ele conseguiu. Ele conseguiu 3 pessoas em 3 dias. Só que eu achei estranho. Eu falei, nossa, geralmente é um por ano que aparece um idiota aqui criticando. Aí eu falei, deixa eu ver de onde vieram. Aí eu vi que veio de um vídeo dele. E eu falei, gente, mas quem é Sentinela? Aí eu procurei no Google e aparecia a loja de sapato. E aí eu não descobri quem é esse cara. Calçado Sentinela. Aparecia calçado Sentinela. E eu não sabia. Aí depois eu fui descobrir que esse cara dizia que era humorista, mas... sei lá, tipo eu falar que eu sou, sei lá, dançarino do Bolshoi, também Cara, posso falar. Se ele fosse um bom comediante, independente das tretas pessoais que eu tenho, eu iria engolir meu ego e falar, pô, esse cara é bom. Mas ele é realmente fraquíssimo, assim, ele é muito ruim. Ele é muito fraco. E assim, nem tudo que é ruim tem sucesso, tem fama, assim como nem tudo que é bom tem, né? Então, assim, uma coisa diferente. A gente sabe, principalmente, o que qualquer profissão. Você pega o jogador de futebol, que aqui no Brasil a galera vai entender perfeitamente. Cara, tem um monte de craque que não chega num time da primeira divisão nunca. E você tem um monte de cara que tá na primeira divisão, que vai jogar lá na Europa e que é um jogador mediano. Isso é pra qualquer profissão, entendeu? O engenheiro é assim, o cara do podcast é assim, gente pega uns podcasts gigantes e nós tá aqui embaixo ainda, entendeu? Mas não é porque é o melhor ou o pior. Pode ir É porque tem investimentos, pô. Pô, você põe dinheiro, vai. Onde tem dinheiro, vai, entendeu? Onde a mídia abraça, vai mais fácil. E aí você pega um cara, e a gente sabe, quem é de esquerda hoje é abraçado pela mídia, tem leis que, porra, dá tudo. Os caras vão, não é porque é bom, é porque tem investimento, tem grana. A única coisa que eu fico assim, eu concordo exatamente tudo que vocês falaram, sabe? Mas assim, hoje eu vivo de comédia, o próximo passo é eu no futuro, talvez, ser lembrado pela comédia que eu faço e ter o fruto financeiro disso, ficar rico fazendo isso aqui, sacou? Mas uma coisa que eu botei desde o começo, que é quem é comediante mais politicamente correto, ou quem cria um conteúdo que
Cara, a gente sabe que é mais difícil, só não vira um chorão. Sacou? Só não fique se lamentando o tempo todo, porque a vida é difícil pra todo mundo e cada um vai ter dificuldade. Porque assim, a gente começou fazendo em Maceió. Maceió tá longe de ser um centro de entretenimento, centro cultural. E era difícil, cara, mas a gente persistiu. Eu vou melhorar. Eu vou ser bom. Eu vou ser o melhor. Eu vou escrever boas piadas. Você já era casado quando você começou? Eu comecei... Eu tenho 6 anos de comédia. Eu era noivo. Fui noivo 1 ano. Aí casei. E o que sua mulher falou sobre isso? Porque você é engenheiro. Sim. Ela falou, não, você vai largar a engenharia, vai ser uma... O que sua mulher falou sobre isso? Me apoiou o tempo todo, cara. O tempo todo. Ela, assim, ela me bancou, na verdade, durante algum tempo. Eu, por mais que eu trazia o quê? Botava 50 conto dentro de casa e uma coisa aqui, outra ali, às vezes fazia um bico e trazia. E eu tinha aquela parada de homem, né, velho? De me sentir indigno, de ter vergonha de estar na família. Às vezes eu almoçava na casa da família dela com vergonha, assim, com medo de que o assunto trabalho fosse... Eu sabia que eu tava trabalhando, porque eu não tava fazendo comédia por hobby. Sim. Eu tava fazendo o que eu queria levar, mas não tinha frutos financeiros. Então, na cabeça das pessoas, esse cara é só um vagabundo que não quer trabalhar. Muitos amigos meus pensavam assim. Caramba. Que eu era só um vagabundo que não quer... Aí depois eu não te achava engraçado, não? Cara, até hoje, cara, muitos amigos meus que eram de infância, porra, não curte um vídeo meu, cara. Só que graças a Deus, eu fui... porque eu não concordo com essa... Meu irmão, se é um amigo meu, eu não concordo com isso que ele tá falando. Se não for coisa de contra Deus, eu vou curtir porque é meu amigo. Eu sou assim. Eu vou apoiar o meu amigo. E muitos deles, assim, de infância, alguns mostraram apoio, outros têm. Se eu puder citar aqui, um amigo meu chama Cinho. Cinho chegou lá, teve outro amigo que, quando eu tava começando, ele comprou, cara, os equipamentos, assim, em conta pra eu fazer o podcast, Kelson. E tiveram outros que davam conselhos, assim, sabe? Talvez eu tenha esquecendo de alguns que apoiaram, mas é mais fácil os que não apoiaram eu lembrar. Só que isso é muito bom, porque o meu que ninguém fala, não preciso de ninguém, velho. Eu preciso da minha família. Isso aí, né? Eu preciso da minha família. Eu preciso que minha mulher me apoie sempre. Porque eu tenho colegas comediantes que eles já passaram o contrário. De, tipo, não ter apoio dentro de casa pra estar fazendo comédia. Eu dei muita sorte, não. Fui muito abençoado porque Deus colocou na minha vida, cara, uma pessoa que eu admiro pra caramba. Eu espero nunca vacilar com ela, né? Porque homem e mulher é aquele negócio, cara. Eu falo abertamente aqui, eu nunca traí minha esposa e espero passar minha vida assim, mas... homem com mulher, fidelidade é igual alcoólatra e álcool, né? Um dia de cada vez. Não dá pra você cravar. Principalmente a gente que gosta daquela geração dos 90 que gosta da fruta, né? Porque agora não. Agora o cara usa cropped e não sabe nem que pronome ele usa.